Quero, nesta noite, amada igreja, destacar três aspectos ou 3 pontos fundamentais no texto que nós lemos, que é a compaixão de Jesus, a falsa religião e seu legalismo e a ingratidão do ser humano, a ingratidão do homem. A compaixão de Jesus, a falsa religião e seu legalismo e a ingratidão do ser humano. Mas antes é importante observar que Jesus está vindo de algumas cidades, como Judéia, Galiléia, após o seu batismo, realizando sinais, prodígios e maravilhas. No capítulo 1, João identifica Jesus, escreve que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João discorre aqui, nesses primeiros versículos, a deidade de Jesus, o poder de Jesus, a sua soberania, o seu poder criativo, o seu poder sustentador e a razão de todas as coisas. Depois a gente vê no capítulo 2, Jesus realizando um sinal maravilhoso, que é a transformação de água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos, explicando-lhe a respeito do novo nascimento, a importância de se crer em Cristo como o cumprimento, como a realização de todo o desejo e decreto de Deus para salvar o homem, principalmente, claro, o judeu e todos aqueles que nele crescem. A gente vê Jesus no capítulo 4 conversando com uma mulher samaritana, quebrando preconceitos, barreiras. Jesus também cura um filho de um líder, de um oficial do rei, de Cafarnaum. Seu filho estava uma febre altíssima, e aquele oficial vai ao encontro de Jesus e pede para que Jesus tivesse compaixão. E Jesus diz: vai para a tua casa que teu filho já está curado. Aquele oficial foi para a sua casa, no caminho encontra os seus comandados, os seus funcionários. Eles disseram: patrão, o seu filho está curado. E ele disse: a que horas que aconteceu? E o horário que eles relataram, o horário que eles relatou foi o horário que Jesus havia decretado para ele, havia dito para ele: vai que o teu filho está curado. Então Jesus agora vai para Jerusalém porque estava acontecendo uma festa. Alguns estudiosos, aqui João não escreve que festa, mas alguns estudiosos, eu já vi gente dizer que era a festa da Páscoa. Outros, de uma maneira mais aguçada, mais exegeticamente falando, acreditam que era a festa dos tabernáculos. E Jesus, então, vai a Jerusalém para participar das festas, e nessa festa, a caminho, ele encontra nesse espaço, nesses pavilhões, um tanque ali, chamado em hebraico Betesda, lugar de milagre, lugar de cura, de casa de misericórdia, um lugar onde se opera a misericórdia de Deus. E ali havia vários doentes, várias pessoas enfermas, paralíticas, cegas, com as mais variadas complexidades na área da medicina. Saúde, praticamente em um estado terrível. E o relato diz que havia um homem em uma maca, em uma cama, que por 38 anos estava enfermo. Ele não tinha 38 anos de idade. Por 38 anos ele estava enfermo, assim nos diz a narrativa. A gente não dá para prever a idade daquele homem naquele momento, mas depois Jesus vai dizer para ele e para todos os ouvintes, é claro, que a motivação da sua enfermidade foi o seu estado de pecaminosidade. Para esse, Jesus diz: olha, o seu problema, a sua paralisia foi motivada por algo que você fez pecaminoso.
Já o cego, Jesus diz, olha, não foi nem você nem seus pais que pecaram, mas foi para que se cumprisse a glória de Deus, se manifestasse a palavra, enfim, os milagres do Senhor. Mas este homem, por 38 anos, estava enfermo, e ele estava ali, e havia naquela região a ideia, a tradição, a cultura, digamos assim, de que em determinado tempo um anjo descia naqueles tanques e agitava as águas, e o primeiro deficiente, o primeiro homem com problema de saúde que descesse era curado. Isso é uma tradição, isso não acontecia. Apesar do fato estar sendo narrado aqui, está escrito nas nossas versões, mas no original, os manuscritos não têm a narrativa de um para com o outro, foi gerando essa expectativa, essa cultura religiosa, essa situação de uma religiosidade, de um pragmatismo, de um envolvimento com essa cultura, com essa ideia, com essa situação que gerava expectativa na vida, nos anseios daqueles que estavam com problema. Então, o autor escreveu, mas não está nos manuscritos. Esse versículo não está. Ele vem do versículo 3. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. E ele vai para depois o 5. E estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Tá bom? É importante que nós dediquemos atenção a esta crise, não teológica, mas a gente acaba, se não tivermos o devido cuidado, crendo de que de fato descia um anjo. E agora eu fico imaginando esta situação em que várias pessoas enfermas, paralíticas, os homens não conseguiam andar, e eu fico pensando quem é que gritava primeiro: olha o anjo, olha as águas, e ai, me ajuda, socorro, eu não dou conta de levantar. Eu fico pensando a turbulência gerada, o tumulto que essa tradição, a gente vê isso nas religiões pagãs, né? O tumulto, a agitação, na tentativa de se curar, de sair de uma enfermidade física, de um problema físico. E aqui há essa narrativa, mas é para mostrar o que havia dentro de muitos anos, essa cultura, essa tradição. E então Jesus, sem dar atenção a isso, mas ele olha para aquele homem e ele pergunta: queres ser curado? Parece uma pergunta um tanto estranha. Olha, quem está enfermo, quem está paralítico há 38 anos, obviamente, ele precisa ser curado. Mas talvez Jesus ele fez essa pergunta não porque é uma pergunta frágil, nem débil. Não. Há um diálogo ali sendo travado, em que a expectativa é que aquele homem pudesse dizer quais eram as suas expectativas, quais eram as suas intenções. Olha, eu estou há 38 anos aqui e eu não tenho mais esperança. Até porque, nesse tumulto todo, quando a água ela tem um momento de movimento, não tem ninguém, eu não tenho alguém que demonstre compaixão. Não há ninguém. Eu não consigo ser rápido. Eu não consigo correr em direção às águas e ser o primeiro. Não dá. Mas Jesus faz essa pergunta: quer ser curado? Ele diz: olha, não tem ninguém. E então no versículo 8, Jesus: eu te ordeno, levanta-te, apanha o teu leito e anda. A narrativa diz que imediatamente aquele homem levantou, pegou o seu leito e
Foi embora. E aí, era sábado. E por ser sábado, os legalistas, distorcendo e adulterando o velho, textos isolados no Velho Testamento, diziam que ninguém poderia carregar a sua cama, a sua maca, o seu leito, no sábado. Eu fico imaginando aquele homem carregando a sua maca e as pessoas observando e contemplando a sua cura, e poderia haver um movimento de glorificação, de exaltação, de agradecimento. Glória a Deus pela cura do homem, louvado seja Deus, porque agora esse homem, depois de 38 anos, pode andar, pode correr, pode pular, pode jogar voleibol, pode jogar futebol, pode nadar. Não. Os judeus, e não são todos judeus, João vai dizer judeus, legalistas, doutores da lei, aqueles que estavam atentos a qualquer detalhe que fugisse da observância da lei, eles, para aí, é sábado, cara, você não está ligado que não pode fazer nada, não pode carregar a sua cama? O cara está curado, há um milagre sendo realizado, você não está vendo que não pode? O homem disse, olha, quem me curou que mandou fazer isso, não é problema meu, só obedeci. Ele mandou e disse, apanha o teu leito e anda. E aí os judeus, não todos, disseram, quem é? Mas o homem que havia sido curado não sabia, porque Jesus já tinha se retirado e a multidão era grande. E mais tarde, Jesus o encontra no templo cheio, e ele vai até aquele homem e diz para ele, olha, você foi curado. Mas preste atenção, não voltes, não cometa os mesmos erros e não pratica as coisas que você antes praticava, porque senão a coisa pode piorar para o seu lado. Tá certo? Vai, não peques mais. Vai, não erre. Vai e viva uma vida em observância daquilo que está de acordo com as intenções das Escrituras. Porque senão vai te acontecer coisa pior. E o homem simplesmente correu em direção aos judeus e disse, num ato completamente criminoso, que a gente chama isso dentro do presídio de X9, cagueta. Ó lá quem, tá vendo quem foi que me curou? Foi aquele lá. Foi ele. Ele é o culpado. E aí, a partir do versículo 16, depois os irmãos têm a oportunidade de estudar em casa, de ler, diz que os judeus então começaram a perseguir a Jesus e a tentar matá-lo. Então, nesse contexto, a gente vê a compaixão de Jesus, a falsa religião e seu legalismo e a ingratidão do homem. A compaixão de Jesus, porque no verso 8, depois de conversar com aquele homem, ele determina, porque é Deus, ele não manipula, ele não falsifica, ele não cria situações, ele não motiva aquele homem a tentar mexer os pés, os joelhos, as pernas, os braços. Ele não força um milagre. Jesus, sendo Deus, ele diz, levanta, toma o teu leito, anda. Não há meio termo, não há um pedaço de cura. Ele levanta e diz, ai, me ajuda. A gente vê muito isso pela mídia, aquela forçação de barra. Não, imediatamente, naquele momento, após o sopro
da voz soberana, poderosa de Jesus, dizendo: levanta, levanta, apanha o teu leito e anda. Neste momento você está sendo curado. Pronto, não tem amanhã ou depois, ou volto daqui 2 meses, tira um raio-x, faz uma endoscopia, faz uma biópsia, sei lá, daqui tantos meses você volta. Não, você está sendo curado. Milagre é assim. Naquele momento, ele recebe esta bênção. Irmãos, imaginem 38 anos no estado deplorável, no estado de mendigância, no estado de tristeza, de sofrimento, de angústia, quem sabe um desejo de poder locomover, quem sabe trabalhar, não sei, mas 38 anos enfermo. E naquele momento o Senhor libera uma palavra poderosa que lhe é pertinente e diz: levanta, toma o teu leito, você está curado. Porque Jesus tem compaixão. Porque Ele olha não como os homens observam. O seu amor, Ele é um amor AHP. Ele é um amor incondicional. Ele nos ama de um modo tremendo, maravilhoso, especial. Ele nos contempla e Ele vem em direção numa atitude de compaixão. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele cuida de nós. E Ele realiza milagres em nossa vida. Ele opera tremendamente em nosso favor. Quantos milagres nós recebemos durante o dia? Vocês já observaram quantos momentos de milagres nós somos contemplados? Quantas situações em que o Senhor opera, amados, de um modo... a gente fica contemplando, a gente vê que não havia possibilidade nenhuma de nós mesmos ou de qualquer uma outra intervenção a não ser a de Deus para que aquele milagre fosse realizado. Mas Deus opera milagres na nossa vida porque Ele tem compaixão, Ele cuida de nós. Eu me lembro que certa ocasião eu estava vindo na BR-153, sentido Parque Ateneu, para o Jardim Guanabara, ali perto de Serra Dourada, do estádio de Serra Dourada, numa baixada, eu e meu filho, estava com o carro de uma amiga da minha família, estava emprestado, porque essa amiga com a minha esposa estava na faculdade, nós fomos levar essa turma para a faculdade, e na volta eu e meu filho Samuel estávamos aí a média de 100 a 110 km por hora na baixada, 6:30 para 7 da noite, na rodovia, um movimento, e quando eu observei o capu, é capu? A frente ali? Quando ele abre? Ele abriu e veio no para-brisa, e trincou tudo, e fechou toda a minha visão, não vi nada, e o Samuel do lado, eu numa baixada na BR, e eu não vi nenhum jeito. E, amados, eu tenho a certeza que o Senhor mandou anjos para que pudesse barrar o trânsito lá em cima. Não passou nenhum caminhão, nenhuma carreta. Foi o tempo da gente... Eu tentar encostar, porque até tem uma baixada muito grande, né? E uma altura terrível, que eu sei que Deus me ajudou a estacionar mal ali. E após eu descer, tirei o Samuel, as carretas passavam numa velocidade assustadora. Milagres acontecem. A compaixão do Senhor para as nossas vidas. Jesus, Ele tem compaixão. Ele teve compaixão daquele homem. Agora, o que está em evidência não é o milagre daquele homem. O autor, João, não escreve para centralizar as ações nesse milagre. Não. Esse milagre faz parte de algumas circunstâncias que levarão Jesus a ser confrontado pelos líderes religiosos. E aí entra a manifestação da falsa religião e seu legalismo. A falsa religião está sendo administrada pelos líderes judeus, doutores da lei, alguns fariseus, alguns escribas, alguns sacerdotes que conheciam a Torá, que conheciam os profetas, mas não foram iluminados pelo Espírito Santo para compreenderem que tanto a Torá, tanto o Velho Testamento, os profetas, eles apontavam para Jesus como sendo o Messias de Deus,
que satisfaria a justiça do próprio Deus, morrendo pelo homem em estado de pecaminosidade. Eles não entenderam isso. Eles estavam ainda sendo forçados e forçando as pessoas a serem observadoras da lei. No sábado não pode carregar cama, no sábado não pode curar cego, no sábado não pode curar aleijado, no sábado ninguém pode fazer nada. A gente, quando lê Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, a gente vai ver que Deus está estabelecendo o sábado para descanso, para comércio, enfim, não está dizendo que não pode ser abençoado. Em nenhum momento você vai ver frases veterotestamentárias dizendo que, olha, ninguém pode ser abençoado no sábado. Se alguém for abençoado no sábado, ele é anátema, ele é maldito. E quem abençoou também é condenado. Não. Havia algumas restrições com relação ao sábado, não para que as pessoas não fossem abençoadas. E é por isso que aquela falsa religião induzia as pessoas a serem observadoras ao extremo, um legalismo terrível que não agrega o homem a Deus, mas que faz com que esse homem se distancie de Deus. É isso que estava acontecendo. Se distancie das verdades de Deus, da palavra de Deus, do evangelho de Deus. E aí a falsa religião faz com que aquela situação envolvendo Cristo, envolvendo aquele homem, haja a partir desse momento uma perseguição terrível contra Jesus. O legalismo. Não pode fazer isso, não pode cortar o cabelo, não pode passar batom, não pode depilar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Esse é o legalismo. A falsa religião, ela está centralizada no poder do homem, no poder de ação, no poder de movimento. Ela não está centralizada na ação de cruz, de morte, de sangue, de justificação, mas está naquilo que eu faço, naquilo que eu não faço. Se eu faço, eu sou salvo. Se eu não faço, enfim, essa é a falsa religião. É o homem quem está no centro, é o que você faz. E pelo fato daquele homem levantar a sua cama e andar, eles o condenaram. A compaixão de Jesus, a falsa religião e seu legalismo, que vai distanciando cada vez mais os homens de Deus. E essa falsa religião fundamentalista, ela vem maquiada. Ela vem com perfumes agradáveis. Ela vem com pragmatismos. Ela vem com ideias, ela vem com propostas, ela vem com modismos, para que nós tenhamos dificuldades em identificar que ela é uma falsa religião. Aquilo lá, amém, glória a Deus. E não vem de Deus aquilo. É uma criação do homem. É uma ideia do homem. É a ideia de que o homem pode, agindo, conquistar a sua vida eterna. E nesses últimos tempos, quando o inimigo tem travado uma batalha ferrenha contra os cristãos, tem sido essa a ideia, fazer com que a grande maioria ouça, escute, contemple movimentos que se dizem cristãos, mas que não têm base bíblica, que não têm coerência bíblica. Movimentos que não vêm do trono de Deus. Movimentos que não vêm da graça soberana de Deus, mas são movimentos criados, arquitetados pelo inimigo, fazendo com que os seus exércitos, os homens, divulguem, espalhem, proclamem, distanciando assim as pessoas da mensagem da cruz, distanciando as pessoas do sacrifício de Cristo, remidor, expiatório, substitutivo, distanciando as pessoas de uma verdadeira adoração, distanciando as pessoas de tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus. Essa é a falsa religião e seu legalismo. E por último, meus queridos, o texto nos fala sobre a ingratidão do homem. 38 anos, doente, paralítico, enfermo,
naquela expectativa de ser alcançado pela compaixão do ser humano, dos seus colegas, quem sabe dos seus amigos, quem sabe dos seus amigos de infância, ou algum familiar seu, mas não. Ninguém estava preocupado em ajudá-lo. Era só. Mas ela era só até aquele momento, que marca a sua história e que muda a sua história, que poderia mudar no aspecto de eternidade a sua história. E então o Senhor Jesus cura, manifesta a sua compaixão. Aquele homem, ele sai, pega a sua cama e é curado. A gente não vê, o texto não narra, ao contrário, observaremos aqui mais no final, o que ele faz é entregar Jesus para as autoridades, para os líderes judeus. Ele não tem manifestação de louvor, ele não tem manifestação de gratidão, ele não se ajoelha diante de Deus e diz: Senhor, Jesus, obrigado, obrigado, louvado seja o teu nome, porque eu estava enfermo, eu estava paralítico, eu não andava, eu vivia num sofrimento terrível, mas o Senhor me curou, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor. A gente não vê esse movimento, a gente não vê essa manifestação. E não é apontando para aquele homem que estaremos isentos, quem sabe, amados, das mesmas circunstâncias iguais a daquele homem. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado, Deus tem feito milagres na nossa vida, tem aberto portas que necessitam ser abertas, tem fechado portas que necessitam ser fechadas, e nós não temos tido a coragem e a ousadia de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo meu filho, a esposa, a filha, o esposo, obrigado pelo trabalho, obrigado por todas as coisas, Senhor, independentemente das circunstâncias. Eu te louvo pelos milagres, dia após dia o Senhor tem me dado. Eu te louvo pelo ar que respiro, eu te louvo pela casa que tenho, eu te louvo pelo carro que tenho, eu te louvo, enfim, Senhor, por todas as coisas, pelo que tu és. A ingratidão, eu tenho dito por alguns lugares que uma das mais terríveis crises no ser humano está em tentar atribuir aos outros a razão e a culpabilidade do seu fracasso e a ingratidão. Lá no Põe Vida a gente vê muito isso. Homens que caminham conosco, que nós, ao longo dos anos, temos compartilhado do alimento, compartilhado de roupas, arrumando documentos para aqueles que não têm, odontólogos, oftalmologistas, consertando a vida do andarilho, a vida do dependente químico, passa por meses, às vezes até anos. Lá tem internos que estão lá 2, 3 anos, e a gente vê a ingratidão de muitos deles. Não conseguem agradecer. Este homem não teve nenhum ato de gratidão diante de Jesus. Aí então, mais tarde, lá na festa, uma multidão, Jesus diz para ele: olha, não comete mais os mesmos erros, porque você sabe muito bem, a motivação da sua paralisia, do seu fracasso físico, foi a sua pecaminosidade. Não erre mais, porque senão acontecerá coisas piores. E o homem também não disse: obrigado pela exortação, Jesus, e eu prometo que eu não vou errar. Eu quero viver uma vida diferente a partir de hoje, não cometerei os mesmos atos ilícitos, não errarei, serei diferente, a minha postura será completamente diferente. Obrigado, Jesus, por advertir a mim sobre esta situação. Não, nada disso. O que ele faz? Vai em direção aos líderes e diz para os líderes: vocês não estavam procurando aquele que infringiu a lei? Vocês não estavam procurando aquele que me curou em desordem, ou em desobediência, ou em desconexão daquilo que foi proclamado no Velho Testamento, ou isoladamente? Vocês não querem ele? Está ali, é ele lá, olha lá. Eu acabo de entregar ele para vocês. Está ali. Ele é o culpado. A ingratidão do homem, do ser humano, em detrimento a um
milagre operado em sua vida. Eu quero finalizar a minha fala dizendo que o Senhor ainda é compassivo. A gente vê isso dia após dia, dizendo que ainda opera falsas religiões legalistas, desprovidas da mensagem da cruz, desprovidas da Bíblia, ou usando partes isoladas e textos isolados para fundamentar as suas ideias errôneas, equivocadas e diabólicas. E que ainda, infelizmente, irmãos, há uma ingratidão operante na vida do homem diante daquilo que Deus tem feito em seu favor. E eu aplico o que é isso na minha vida. Eu preciso reconhecer a graça de Deus na minha vida, a misericórdia de Deus na minha vida, a bondade do Senhor na minha vida, e expressar com brado, com grito, com alegria, com júbilo: Senhor, louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo que tu és, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, que se manifestam minuto após minuto em mim e através de mim. Que esta seja uma realidade na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, te louvamos porque tu és maravilhoso, tu és compassivo, cheio de amor, de bondade, de compaixão. Exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos dado um tempo para que nós possamos escutar a tua voz, poder contemplar a tua beleza através dos escritos bíblicos, ver as tuas manifestações através das escrituras sagradas, ver o quanto e contemplar o quanto o Senhor nos ama. Mesmo, ó Pai, a igreja vivendo num contexto de pecaminosidade, no mundo terrível, em meio, ó Deus, a uma religião sendo proclamada, uma religião falsa, adúltera, legalista, centralizada na força do homem, na capacidade do homem. E te pedimos perdão porque às vezes temos sido ingratos, não reconhecendo tudo isso e não prestando ao Senhor o devido culto, a devida adoração. Tem misericórdia de nós mais uma vez e nos perdoe. Faça de nós verdadeiros homens e mulheres que adorem o teu santo nome em espírito e em verdade. Te louvamos, ó Deus, por cada vida presente, em especial pelos nossos queridos visitantes. Que todos nós voltemos para as nossas casas, para as nossas famílias, edificados, alegres, renovando as nossas expectativas, crendo na vitória do Senhor sobre nós e ainda sobre aqueles que estarão, ó Pai, durante a semana que já se iniciou, enfrentando os hospitais, as clínicas, os laboratórios. Alguns irão submeter a cirurgias. Que esses irmãos e irmãs sejam abençoados pelo Senhor. As famílias, os lares, todos eles estão diante do Senhor, que é o melhor lugar para estar, na tua presença. Obrigado por tudo. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que esta semana seja produtiva e que seja uma semana que nós reconheçamos a bênção de Deus, o seu amor e a sua compaixão. Teremos um canto.